Pessoal, respirem fundo, beleza, reassumam seus postos e vamos voltar aos trabalhos, porque temos muito o que fazer pela frente ainda, né? Vocês viram que cada minuto faz diferença, não faz, galera? E vocês vão perceber também que a aula 2 depende da aula 1, a 3 depende de 2 e 1, 4 depende de 3, 2, 1, e assim vai. Sendo assim, pode faltar aula de português? Não. Em hipótese alguma. Tá? Senão já chega e vai ficar tudo perdido, o que esse cara está falando, né? Bom, galera, então agora, por favor, respirem fundo, e aquela mesma energia do primeiro tempo que foi sensacional. Então vai lá, galera. Então a gente viu o seguinte, ó, um aluno, que é o sujeito, preencheu, falta coisa para este verbo, preencheu o quê? O gabarito. Se o verbo buscando complemento, pergunta o que, o quem, objeto? Direto, e o verbo nesse caso é verbo transitivo direto, ou seja, um VTD. Agora aqui, se o termo que vem antes do verbo, sujeito não é, pois ele começa com preposição, o sujeito só pode estar depois do verbo. Aí você pergunta para o verbo o que, ou quem, vai buscar o sujeito para o outro lado, encontra o sujeito, coloca na ordem direta e encontra o complemento. O deputado se referiu a que ata. Se tem preposição na pergunta, objeto indireto, o verbo é VTI. Tá claro, galera? Então coloca aí agora frase número 3, oração número 3. As nações vizinhas já estão convencidos de que é necessário ter um caderno? Hã? Né? Hoje teremos aí 3h30 de aula. Agora imagine quando a gente completar quase 60 horas de aula, como é que vai estar teu caderno? Sabe aqueles carrinhos de carregar processo assim? Você vai estar assim só para trazer caderno de português. Vamos lá então, ó. As nações vizinhas... Ei, olha aqui! Eu nem terminei a oração ainda, mas já vou fazer uma pergunta. Esse cara aí, pode ser o sujeito? Não. Claro que não, pois ele começa com preposição. O que ele vai ser? Não sei, mas sujeito não é. Isso eu posso ter certeza. Né? Então, olha, as nações vizinhas enviou. Falaram aí objeto indireto. Pode ser, mas também existem outros termos preposicionados. Complemento nominal sempre começa com preposição. Adjunto adverbial muitas vezes começa com preposição. Não é só porque tem preposição que com certeza vai ser objeto indireto. Existem outras estruturas pré-posicionadas, tá? Então olha aqui, ó, as nações vizinhas. Daí você vai falar assim, mas vai ser objeto indireto porque foi só isso que você falou até agora, né? Ó, as nações vizinhas enviou, o Brasil ajuda. As nações... Ficou um pouco estranho? Sabe por que está ficando estranho, galera? E eu estou fazendo de propósito, porque eu estou invertendo a ordem direta. Quando a gente faz assim, ó, sujeito, verbo, complemento, tudo fica fácil de entender. Só que quando a gente muda esta ordem, já o entendimento fica mais difícil, galera. E é isso que acontece em prova. As questões de concordância devem ser tudo invertido, cara. Tudo invertido. Agora, se você saca o que está rolando ali e coloca tudo na ordem direta, você fala, ah, é isso que ele quis dizer. Hein? O próprio hino nacional. Tem um monte de gente, meu. Que nem eu falei hoje para vocês, que nasce, cresce, se desenvolve, até se reproduz e morre, sem entender o que o hino nacional fala. Posso que tem gente quieta pensando, eu sou um deles. Alguns até já decoraram o hino, para não passar vergonha na hora de mexer a boca, só que não sabem o que estão falando. Hein? Quando eu falo assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Cadê o sujeito? Quem ouviu? Quem ouviu? Daí vem o cara falar, o povo. Ah, beleza, o povo ouviram. Não pode ser o povo, porque o povo é singular e ouviram está no plural. Não pode, o povo ouviram, não dá. Então, se eu pensar, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Quem ouviu? As margens.
plácidas do Ipiranga. As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram. Ouviram o quê? O brado retumbante, o grito forte de um povo heróico. E se fosse assim, ó, as margens plácidas do rio Ipiranga, que é o sujeito, ouviram. Quem ouve, ouve alguma coisa. Ouviram o quê? Objeto direto. O brado retumbante de um povo heróico. Não ficaria muito mais fácil de entender, sim ou não? Sim. Tem gente que morre de medo quando cai na prova poema. Pode cair poema numa prova do FCC ou do CESP-NB? Sim ou não? Sim. Claro que sim. E cai, já houve concurso, apareceu lá poema. Tanto em CESP-NB quanto em Fundação Carlos Chagas. E o cara morre de medo de poema. Se você encontrar verbinho, sujeito, complemento, põe tudo na ordem direta, aquela coisa que você parecia não entender nada, você passa a entender. Certo, galera? Mas vamos lá, volta para cá. As nações vizinhas enviou, o Brasil ajuda. Ficou estranho no primeiro momento, né? Mas vamos lá então, quem que é o verbo? Vai! Enviou. Vocês levaram quase 2 segundos para falar enviou, galera. Então vamos lá. Quem que é o verbo? Enviou. Para descobrir o sujeito, vai até o verbo, pergunta que é o quê? Mas espera aí. Olha aqui, olha o raciocínio. As nações vizinhas. O termo que vem antes do verbo pode ser o sujeito? Não. Não, porque está com preposição. Isso quer dizer que o sujeito, sem dúvida, está depois do verbo. Sim. Então pergunte para o verbo que é o quem e vai buscar o sujeito para lá. Quem enviou? Brasil. O Brasil. Então vamos lá, está aqui o sujeito. Agora, qual foi a dica que eu passei para vocês? Coloque na ordem direta. Antes de verificar se esse verbo pede ou não pede complemento, coloque na ordem direta. Vamos lá então. Sujeito, verbo e resto. O Brasil enviou. Esse verbo pede complemento, sim ou não? Sim. Claro, eu não posso parar por aqui, Brasil enviou. Então vamos lá. Me ajudem a achar esses complementos. O Brasil enviou. Primeira pergunta que eu vou fazer. Enviou o quê? Vai. Ajuda. Pela pergunta que veio do verbo, eu concluo que ajuda é objeto? Direto. Enviou o quê? Ajuda. Agora, não tem uma segunda pergunta que vem deste verbo para encontrar mais um complemento, sim ou não? Sim. Enviou vai a quem? As nações vizinhas. Eu disse quem ou a quem? A quem. A quem. E se tem preposição, as nações vizinhas é objeto? Indireto. Indireto. Tá vendo, ó? Veja que desse verbo, galera, surgem 2 perguntas. Enviou o quê? Ajuda a quem? As nações vizinhas. São 2 perguntas que levam a 2 complementos diferentes. E se eu digo enviou o quê? Se o verbo pergunta o quê, o quem, objeto? Direto. Mas se eu digo enviou a quem, se tem preposição, objeto? Indireto. Coloque esse verbo na fórmula do quem. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Esse alguma coisa é objeto? Direto. E esse a alguém é objeto? Indireto. Verbo que tem os 2 objetos, direto e indireto, é chamado de verbo transitivo, direto e indireto. Vamos lá então. Verbo transitivo, direto e indireto, que é o nosso VTDI, que é o nosso VTDI. Está bem claro até aqui? Agora, olha, galera, vocês vão ver que bacana que vai ser quando a gente pegar uma questão difícil da FCC de concordância verbal. Quando eu digo difícil, considerando os padrões da banca. E aí vocês olham que o raciocínio é exatamente igual. Começa com o termo preposicionado desse tamanho aqui. Você já elimina porque sujeito não é. Daí você pega o verbo, vai buscar o sujeito para o outro lado, já faz a concordância, já finaliza o item. Vocês vão ver, eu não estou querendo mostrar que é mais fácil do que é. É isso mesmo, se usar de estratégia para resolver a questão, você resolve rapidinho. Caso contrário, você pode até resolver, mas acaba não tendo tempo para finalizar a prova. Alguém já passou por isso? O Berg até resolveria essa prova, mas se eu tivesse 4 horas para fazer em casa. Né? Então, primeiro, além de ter o conteúdo, você tem que praticar bastante e ter o quê? Estratégia para resolver cada tipo de questão rapidamente e com precisão. E é por isso que a gente está aqui, para passar esses caminhos para vocês.
Certo, galera? Vamos lá, então. Certo. Acho que tiraram um sarro de mim. Certo, galera? Certo. É? Então, vamos lá, então. 4. Cresceu a economia do país. Cresceu a economia do país. Cuidado aqui, ó. Será que eu posso falar assim, ó? Fazer uma pergunta direta. Posso falar que o termo a economia do país complementa no contexto o verbo crescer? Ó, cresceu o quê? A economia do país. Sim ou não? Mas esse termo não está complementando no contexto o verbo crescer? Cresceu o quê? A economia do país. Sim ou não? Não? Quando eu digo que esse termo está complementando o verbo, eu estou chamando de complemento. E se eu estou chamando de complemento, ou vai ser objeto? Ou vai ser objeto, mas será que é? Então, peraí, galera. Nós temos um probleminha para resolver e vamos resolver agora. Olha aqui para mim um pouquinho, pessoal, olho no olho. Quais são as perguntinhas que você faz para o verbo para descobrir o sujeito? Vai, o que ou quem? E quais são as perguntinhas que o verbo faz para encontrar um objeto direto? Vai, o que ou quem? São as mesmas. E por que são as mesmas? Porque nem o sujeito e nem o objeto direto tem a tal da preposição. Eles têm a mesma cara. Tá, mas como é que eu vou fazer para não confundir? Só tem uma coisa, cara. Nunca vai encontrar complemento, nunca busque complemento antes de achar o sujeito. É só isso que eu posso te dizer. Antes você acha o sujeito, aí você coloca na ordem, vai, direta, sujeito e verbo. Aí sim que você vai ver se esse verbo pede ou não pede complemento. Tá combinado isso ou não? Então, antes é o sujeito, doutora. Então, vai até o verbo e pergunta que é o quem? O que cresceu? A economia do país. Então, isso aqui é o complemento ou é o sujeito? É o sujeito. E agora, você coloca na ordem direta. Vamos fazer isso? Vai. A economia do país cresceu. Você entendeu o que eu falei? O que aconteceu com a economia do país? Cresceu. Será que esse verbo agora precisa de um complemento para ser entendido de forma coerente? Não. Até porque, coloque na fórmula do quem. Quem cresce? Cresce. Simplesmente, pim, cresce. Então veja, esse verbo, repito, precisa de complemento para ser entendido? Então ele não precisa nem de objeto direto e nem de objeto indireto. E verbo que não precisa nem de objeto direto e nem de objeto indireto é chamado de verbo intransitivo. É isso aí, galera. Verbo intransitivo que é o nosso VI. Diga uma coisa, galera. Você vê, às vezes você pode ter aquela ideia assim, a aula 1 não é tão importante. Tem ou não tem na Fundação Carlos Chagas uma questão padrão, que diz assim, ó, marque a alternativa em que o verbo tem o mesmo tipo de complemento que o verbo da frase tal. Sim ou não? Sim. Tem também uma questão padrão que fala assim, marque a alternativa em que o verbo tem a mesma regência que o verbo tal? Sabe o que é regência? É a relação do verbo com o complemento. Na verdade, ele está falando do mesmo tipo de complemento. Tem que ver se é objeto direto, se é objeto indireto, se é verbo intransitivo. Isso aqui é aula 1. Claro que daí lá eles trazem alguns exemplos um pouquinho mais complexos e a gente vai chegar lá. Só que o raciocínio é exatamente esse. Você vai usar a aula 1 para resolver pelo menos 2 tipos de questão padrão. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Eu digo uma frase aqui e você fala para mim se o verbo é ou não é intransitivo. Se for um verbo intransitivo, você fala assim. Se for intransitivo, você fala assim. Caso contrário, fala não. Vamos lá. A planta cresceu. Se for intransitivo, fala assim. A planta cresceu? Sim. Sim. O prédio desabou? Sim.
Sim. Quem desaba, desaba. O homem morreu? Sim. O bebê nasceu? Sim. O bebê começou? Não. Agora não. O bebê começou. Então o que ele é? Você já vai falar para mim, vai lá, começou ou vai? O quê? Viu a pergunta? Viu a pergunta? Você fala começou o quê? Quer dizer que o verbo começar nesse contexto ele pede objeto? Direto ele é um verbo transitivo. Direto ele é um VTD. Ele é um VTD. Entenderam isso? Tá joia, galera. Legal. Tranquilos. Agora, estava conversando com o nosso amigão. Seu nome é? João. Estava conversando com o João no intervalo, galera. O João trouxe um monte de pergunta bacana ali. E eu estava falando assim, João, as classificações de palavras e expressões da língua portuguesa, todas elas, ou quase todas, dependem do contexto. Não são classificações absolutas, que valem em qualquer contexto, são classificações relativas, que dependem do contexto. E aí eu dei um exemplo para ele, do verbo cantar. Olhem aqui, galera. Eu falei, ó, dá um barulhinho. Olhem para cá, tá? Vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Verbo cantar. Olha aqui, galera. Eu digo assim, ó. Atenção. Verbo cantar. Forma verbal cantou, mais precisamente. O artista cantou sua música predileta. O artista, que é o sujeito, cantou. Neste contexto, quem canta, canta alguma coisa, né? Cantou o quê? Sua música predileta, que vai ser objeto? Direto, e o verbo é um VTD. Agora eu vou usar a mesma forma verbal cantou, numa oração distinta. Nesta manhã, o pássaro cantou lindamente. Você não vai perguntar o que ele cantou? Não, o pássaro cantou lindamente. Nesse contexto, vai lá, quem canta? Canta. Você não vai falar cantou o quê? Quem canta, canta. Ele está nesse contexto, mesmo cantou, como verbo transitivo. Vocês estão vendo que tudo depende do contexto, galera, sim ou não? Sim. Então não adianta, assim, vamos decorar uma lista de verbos transitivos diretos. Vamos decorar isso não existe. E é isso que torna a língua portuguesa mais difícil em prova. Não é a teoria é moleza. Agora, é a aplicação disso tudo. Você tem que simplesmente saber o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é VTD, VTI, VTDI, VIVL, e daí aplicar tudo isso dentro de um texto que você nunca viu na vida. Estão entendendo a jogada? Agora, bom se as questões de língua portuguesa fossem assim, ó. Alternativa A, fossem conceitos. Objeto direto é complemento de verbo que não tem preposição. Daí você, certo? Mas não é assim que cai. Entendeu? Você tem que saber o que é para aplicar. Então, o saber o que é só um instrumento. Para daí você trabalhar tudo dentro de um texto. Tá vendo? É só um meio. Isso aqui é uma aula meio, não uma aula fim. Sei se me fiz entender? Sim. Então vamos lá, galera. Mais uma. Vai lá então. Coloca lá. 5. A frase número 5, eu vou pedir para que vocês repitam a frase número 1. Pode colocar igualzinho. Eu vou fazer uma análise da mesma frase, só que uma análise mais completa agora. Vocês vão entender por quê. Põe a frase número 1 de novo lá. O aluno preencheu o ansioso gabarito. Sino? O aluno preencheu. Ansioso com S mesmo, assim? Ou é com C? Conhece, né? Ansioso. O gabarito. Beleza, essa frase já é conhecida. Só que agora a gente vai fazer uma análise. Pode colocar lá, repita. Põe lá, número 5, põe de novo. Turma, sujeito, a gente já fez essa análise. Vai até o verbo, pergunta que é o quem? Quem preencheu? O aluno. Agora, ó. Sabe no início da aula, você não enumerou 12 funções sintáticas no teu caderno, sim ou não? Sim. Por acaso naquelas 12 tem um tal de predicado? Sim. Tá. E o que é predicado?
Não confunda com predicativo. Não é que qualifica. Isso. Defina predicado por exclusão. Predicado é tudo. Simplesmente tudo que não é sujeito. Então, se isso é sujeito, tudo o resto é o quê? Vai. Predicado. Então, lê para mim. Qual que é o predicado? Preencheu, ansioso, gabarito. Beleza. Tudo isso aqui é predicado. Vamos lá. Então entrou em cena mais uma estrutura sintática, que é o predicado. Depois a gente vai ver que tem o predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Moleza. Então tá, sujeito para lá, predicado para cá. Agora, diga uma coisa. Lá naquelas 12 estruturas sintáticas que você enumerou, tem ou não tem uma estrutura chamada predicativo do sujeito, sim ou não? Sim. E agora eu vou perguntar para vocês, o que é o tal do predicativo do sujeito? É um cara que está dentro do sujeito, sim ou não? Não. Não. Olha aqui, ó. Olhe. Por favor, vamos combinar essa linguagem em sala de aula. Eu queria que vocês falassem fora. Predicativo do sujeito é um cara que está fora do sujeito. Tem que estar fora. Mas se relaciona com o sujeito, dando a ele ou uma qualidade, ou um estado, ou uma mudança de estado. Isso já te ajuda muito. Então, o predicativo do sujeito... Vocês estão vendo, galera? Eu não vou ficar trazendo aqui definição de livro. Sabe, aquelas coisas que... Não, é prático. Tem que ser prático e eficiente. Predicativo do sujeito, aquele cara que está... Vai! Fora. Fala fora com vontade. Está? Fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Isso que tem que ficar na tua cabeça. O que é predicativo do sujeito? É aquele cara que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado. Só isso que precisa. Para a parte teórica, sim. Daí, aplicar isso. Vamos falar juntos o que é predicativo do sujeito? Então, vai lá, a câmera já está pronta para dar um zoom em você se não falar. Vamos lá. O que é predicativo do sujeito? Aquele cara que está fora do sujeito, dando a ele o quê? Qualidade, estado ou mudança de estado. Quer ver uma coisa? O que eu estou querendo dizer com isso? Pega a palavra bonita. Veja a palavra bonita. Se eu digo que Maria é bonita, ó, Maria, não é que ela está bonita hoje, Maria é bonita. Bonita é uma qualidade ou o estado de Maria? Qualidade, ela é bonita. Agora, Maria está bonita hoje. Não sei o que aconteceu, ela está bonita hoje, hein? Se eu digo que Maria está bonita hoje, é uma qualidade ou estado de Maria? Estado. Agora eu pego a mesma palavra bonita e falo assim, a Maria ficou bonita com o tempo. Né? Aí vai ser o quê? Uma mudança de estado. Então veja que a mesma palavra bonita, que morfologicamente falando é um adjetivo, né? Pode representar qualidade, estado, mudança de estado. E pense assim, qualquer termo que estiver fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado, vai ser o quê? Vai, predicativo do sujeito. Será que tem predicativo do sujeito aqui? Daí você vai pensar assim, será que tem algum termo que está fora do sujeito, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado? Sim ou não? Sim. Quem quer? Ansioso. Então vamos lá. Veja que esse termo aqui, ele está fora do sujeito, dando a ele um estado, porque ele estava, olha o verbo estar de estado, ele estava ansioso, certo? Né? Então, como é que é o nome desse treco mesmo? Predicativo do sujeito, vamos lá então. Predicativo do sujeito, beleza. Agora vamos à análise do verbo, colocando na ordem direta, do jeitinho que a gente combinou. Vai, o aluno preencheu. Falta coisa para este verbo, sim ou não? Sim. Ele pede complemento? Sim. É só ver qual é a perguntinha que vem do verbo para encontrar esse complemento. Preencheu, vai. O que? O gabarito. Pela pergunta que veio do verbo, eu concluo que o gabarito é objeto? Direto. Vamos lá.
objeto direto. Agora me diga uma coisa. Ainda bem que está travado aqui, né? Galera, verbo que tem objeto direto tem nome. Qual que é o nome? Verbo? Transitivo direto. Vamos lá então. Verbo transitivo. Ainda estou escrevendo verbo transitivo, mas já comecei a abreviar. Ó. Daqui a pouco é só VTD e ponto final. Pronto. Bom, galera, mas o Berg, você falou do VTD, do VTI, do VTDI, do VI. Agora eu estava esperando o VL. Peraí. Agora eu estava esperando o VL. Peraí, galera. Por que eu pedi para repetir essa frase, cara? A gente só pode entender o que é o verbo de ligação se souber o que é predicado e predicativo do sujeito. Então você precisa do conceito de predicado e de predicativo do sujeito para entender o que é o verbo de ligação. É por isso que eu pedi para repetir essa frase. Agora sim, prepare o seu coração, ponha o item 6 e seja bem-vindo ao mundo do verbo de ligação. Vamos lá então. Vai lá então, pessoal, põe aí assim, ó, o aluno vou colocar aqui uma frase bem complexa, parecia ansioso. O aluno parecia ansioso. Oi. O predicativo sempre vai ser um adjetivo ou ele pode ser... Não, ó, só quero falar uma coisa aqui. Seu nome é? Cristiane? A Cristiane me fez uma pergunta e eu vi que ela ficou meio assim, tipo, não sei se está na hora, Berg, de repente eu pergunto mais para frente, isso aqui. Sempre é hora, Cristiane. Olha aqui, galera, talvez tenha gente aqui, quem é que está começando a estudar para o concurso agora? Levanta a mão aí. Nunca vi ninguém. Legal, tá todo mundo já no embalão. Beleza? Porque não é agora, eu comecei ontem, né, cara? Não, galera, mas assim, turma, se você quer perguntar para mim o que é artigo, pergunte. Se você estiver olhando para esse negócio, quer falar assim, ô Berg, isso aí por acaso é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida, definitivo, gerúndio, particípio? Fale, pergunte. Olha, eu prometo que eu não vou ficar numa conversa de A e B aqui. Eu vou reproduzir a tua pergunta e vou fazer com que todo mundo entenda a pergunta e entenda a resposta. Agora, cada um aqui deve resolver o seu problema. Vocês concordam? Eu não vou perguntar porque vai atrapalhar o andamento. Pergunte! Eu vou passar a pergunta para todo mundo vai entender, de repente a tua pergunta ajuda. Pergunte o que tiver na tua cabeça, que na hora da prova ninguém vai te ajudar. Faça o curso para você, beleza? Eu só esqueci a tua pergunta. Não, tô brincando. Não, aqui, ó. Ela falou o seguinte, ó. Eu achei bacana que ela fez uma pergunta de morfossintaxe. Ela misturou, olha o início da aula. Ela fez uma pergunta aqui envolvendo função sintática e classe gramatical. Estão me entendendo, né? Ela falou assim, Berg, predicativo, quando eu digo predicativo do sujeito, isso aqui é uma análise o que vai? Por favor, não me decepcione, análise sintática. E se eu digo adjetivo? É análise, vai? Morfológica, é classe gramatical. E daí ela falou assim, Berg, predicativo do sujeito, bem bacana a tua pergunta, sempre vai ser representado morfologicamente por um adjetivo? Entendeu o que eu falei? Entenderam a pergunta? E a minha resposta é, não. Olha aqui uma coisa, você sabe o conceito. Para ser predicativo do sujeito, no campo sintático, ele tem que estar o que vai? Fora. Não me deixe passar vergonha, quando eu faço assim, é fora. Ele tem que estar fora do sujeito, dando a ele o que vai? Qualidade, estado, mudança, independentemente da classe gramatical. Quer ver uma coisa? Ó, vamos lá. Maria é bonita. Sujeito. Maria. Posso falar que bonita está fora do sujeito se relacionando com ele, sim ou não? Sim, então é predicativo do sujeito e ele está representado morfologicamente por um
Adjetivo. Adjetivo é um qualificador. Agora, Maria é uma cobra. Me diga uma coisa, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os indefinidos? Um, uma, uns, umas. Artigo só serve para uma coisa na vida. Acompanhar substantivo. Você tem artigo na frente, nem discuta, que vai ser substantivo. Então eu falei assim, Maria é uma cobra. Olha o artigo indefinido, cobra é substantivo. Agora vocês concordam que quando fala Maria é uma cobra, cobra não está fora do sujeito se relacionando com ele, dando a ele uma qualidade, sim ou não? Sim. Então, sintaticamente falando, é predicativo do sujeito. Só que agora ele está representado por adjetivo ou por substantivo? Substantivo. Você sabia que o predicativo pode ser até representado por uma locução? Mais de um elemento. Quer ver uma coisa? Ó? Maria está de ressaca. É o mesmo que quer dizer que ela está ressaqueada. Certo? Então, Maria está de ressaca. Esse termo de ressaca, não é estado, vai lá assim não. A locução de ressaca não está fora do sujeito se relacionando com ele, sim ou não? Sim. Então eu tenho aqui um predicativo do sujeito representado por uma locução adjetiva. Pode ser representado por numeral. Se eu digo assim, ó, éramos 6. Nós, que é o sujeito oculto, éramos, vai. 6 não é um termo que está fora do sujeito se relacionando com o sujeito, sim ou não? Sim. Predicativo do sujeito representado por um numeral. Então o predicativo do sujeito pode ser representado morfologicamente por adjetivo, substantivo, numeral, pronome, qualquer coisa. Por isso que eu gosto de trabalhar com conceito. Se está fora do sujeito, se relacionando com ele, é predicativo do sujeito, independentemente da classe gramatical. E tudo isso a gente vai aprofundar. Há uma parte do nosso curso, galera, que vai ser muito bacana, que a gente vai trabalhar, logo que finalizar as 12 funções, a gente vai trabalhar não com exercício inicialmente de concurso, mas com exercícios de fixação, frase a frase, que eu preparei para vocês. Sabe? E ali a gente vai aprofundar tudo que é coisinha desse tipo, a gente vai trabalhar ali naquele material. São acho que umas 10 ou 15 páginas que vão virar umas 100, 150 só de anotação. Tá? Mas verdade, vai ser bem legal. Ficou claro? Beleza então. O aluno parecia ansioso. Vai lá, galera. Sujeito. Quem parecia ansioso? Tá aqui. Agora olha aqui, ó. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Predicado. Vai lá, galera. Não pode não responder. Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Tem predicativo do sujeito aluno? Tem algum termo que está fora do sujeito aluno, dando a ele qualidade, estado, mudança de estado? Sim. Quem que é? Ansioso. Então vamos lá. Como é que é o nome desse treco? Predicativo do sujeito. Vamos colocar aqui então. Predicativo do sujeito. Agora para tudo. Chegou o momento. Isso aqui pode confundir, cara. Olha só. O aluno parecia... Vamos para a análise do verbo agora. O aluno parecia. Posso parar por aqui ou esse verbo pede mais? E a gente já está se entendendo na comunicação. Ele pede mais. Não posso parar por aqui, o aluno parecia. Agora vamos lá então. Vamos fazer a pergunta do verbo para ver onde é que ele vai parar? Parecia o quê? Vai. Ansioso. Agora me diga uma coisa. Esta coisa que ele pede, esta coisa da qual ele precisa, por acaso é objeto direto para ele ser um VTD? É objeto indireto para ele ser um VTI? Ou é o predicativo do sujeito? Vai. Predicativo do sujeito. E quando o verbo precisa do predicativo do sujeito, qualidade, estado, mudança de estado, para ser entendido, ele vai ser um verbo de ligação. Já vou explicar melhor, tá? Mas vamos lá, escreve aqui, verbo de ligação. Que é o nosso VL. Então calma aí. Vamos ver, deixa eu ajeitar um espacinho aqui, ó. Olha só. Se o verbo precisa de um objeto direto para ser entendido, vai lá,
ele é um verbo transitivo direto. Daí você fala VTD, vai, VTD. Se ele precisa de um objeto indireto para ser entendido, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, VTI. Mas se ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, qualidade, está, ele vai ser um verbo de ligação. Entenderam o que eu falei? Só que aqui, olhe, atenção, eu faço questão de colocar isso aqui e você reproduz no teu caderno. Eu vou colocar o precisa aqui para mostrar uma relação de dependência. Uma relação do quê? De dependência. Sozinho. Olha aqui, eu posso falar simplesmente o aluno parecia? Não. Põe na tua cabeça que o verbo de ligação, sozinho, não é nada. Não vale para nada. Ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Então, olha aqui, ó. Quer ver? Se você olhar para mim um pouquinho, eu prometo que eu fico quieto para você copiar. Prometo. Mas só me dá mais um minuto aqui, só um pouquinho. Olha aqui, galera. Se eu pedir para você aqui, ó, defina para mim o que é verbo de ligação. Vamos combinar essa definição? Porque definição você aplica em frase simples e frase complexa. O que é verbo de ligação? Você vai falar, verbo de ligação começa com óbvio, é o verbo que liga. Tá, mas liga o quê? Liga o predicativo do sujeito, que é qualidade, estado, mudança de estado, a quem? Ao sujeito. Só isso, só isso. Pergunta, viu o que é verbo de ligação? É verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Agora me diga uma coisa, posso falar que sozinho não é nada, ele não é nada e ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, sim ou não? Sim. Então, de novo, só para eu fechar, fico quieto e você copia. Verbo que precisa de objeto direto para ser entendido é o quê? VTD. Verbo que precisa de objeto indireto para ser entendido é o quê? VTI. E verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido é o quê? Verbo de ligação. Veja só uma coisa, prometo que eu vou ficar quieto. Olha aqui, galera, por favor. Aqui embaixo. Tem predicativo do sujeito, sim ou não? Sim. E aqui em cima? Sim ou não? Sim. Só que aqui, quando eu falo assim, o aluno parecia o quê? Ansioso. Veja que a pergunta do verbo recai em cima do predicativo do sujeito. É dele que o verbo precisa. Agora aqui, quando eu falo o aluno preencheu. Preencheu o quê? Vai. O verbo está pouco ligando para o predicativo do sujeito. Tá vendo? A pergunta do verbo aqui não recai no predicativo do sujeito. E recai sim num objeto que vai direto, ele é VTD. Agora eu digo aqui, o aluno parecia o quê? Ansioso. A pergunta do verbo não vai para lugar nenhum, ela cai em cima do predicativo do sujeito, porque é dele, do predicativo do sujeito que ele precisa. Então ele é um verbo de ligação. Eu sei que vocês vão falar, pare de falar, mas só tem mais uma coisa. Porque daí fecha o raciocínio. Fecha o raciocínio. Aí eu prometo, só mais uma frase. Para não perder aqui o andamento. Escreve aí, por favor, assim, ó. O aluno caminhava ansioso. Pronto. Só põe assim. O aluno caminhava ansioso. Não esqueci ainda já vou. Não precisa nem colocar item 7, tá? Porque eu quero fazer uma comparação justamente com essa frase aqui, tá? Estou dentro do item 6. Viu? Considerando que o verbo de ligação é o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito, posso dizer que caminhava aqui é verbo de ligação? Mas ele não está ligando o predicativo do sujeito ao sujeito? Mas não? Precisa do predicativo do sujeito. Quer ver? Vamos lá, galera. Atenção, vai lá. Sujeito, quem caminhava? O aluno. Vem comigo, vai, galera. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Agora, vai lá. Existe algum termo que está
fora do sujeito, atribuindo qualidade, estado, mudança de estado? Sim. Quem que é? Ansioso, como é que é o nome disso? Tá, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Agora você analisa o verbo, colocando na ordem direta. O aluno caminhava. Vai lá, quem caminha? Caminha, cara. Por acaso esse verbo, olha aqui meu dedo, precisa do predicativo do sujeito para ser entendido? Não. Ele não precisa de ninguém. E verbo que não precisa, olha aqui, ó, que não precisa nem do objeto direto para ser VTD, nem do objeto indireto para ser VTI, e nem do predicativo do sujeito para ser de ligação, que não precisa de nada. Ele é um verbo que vai? Intransitivo. Então não é porque tem predicativo que vai ser verbo de ligação. Você tem que ver se ele precisa do cara ou não. Entenderam o que eu falei? Então vamos lá. Agora só vou falar... Não, tô brincando. Podem copiar. Podem copiar. Vou pegar uma água. Doutora, pode fazer a tua pergunta. É que você falou assim, éramos 6. Aí só que 6. Falou que 6 é predicativo do sujeito. Só que 6 não é qualidade. É quantidade. Ou éramos 6. Isso... Quando eu falo qualidade, ela falou assim, ó, éramos 6, tá? Ela falou assim, você disse que o 6 é predicativo do sujeito, realmente, só que 6 não é qualidade, estado, nem mudança de estado, ele é quantidade. Isso a gente vai ver naquelas questões que eu mostrei para vocês, geralmente qualidade, estado, mudança de estado. Mas considere assim, ó, que qualquer coisa que estiver fora do sujeito se relacionando diretamente com ele é predicativo do... Tanto que tem predicativo do sujeito até mesmo em forma de oração, que é o que a gente chama de oração subordinada, substantiva, predicativa. Ali você não vai ver nada de qualidade, estado, mudança de estado, porque é uma oração inteira. Então daí tem outras estratégias, que você vai ver verbo de ligação e tal. Por isso que o conceito aqui é importante, tá? Então quando se fala qualidade, estado, mudança de estado, é um grande caminho para a gente começar a definir tudo. Tá? Mas se está fora do sujeito, se relacionando com ele, predicativo do sujeito. Beleza? Realmente, 6 é uma quantidade. Né? Então, se você quiser, pode até colocar lá, qualidade, estado, mudança de estado, quantidade, oração, tá? Legal, legal a tua pergunta. Isso aí, vamos construindo juntos toda essa ideia. Pessoal, talvez alguns estejam falando assim, o Berg, eu não preciso nada disso que você está falando. Na quinta série, a tia me deu uma listinha de verbos de ligação, que até hoje eu lembro, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. Vocês lembram essa listinha assim ou não? Não? Agora alguns lembram. Só que tem uma coisa, estes são possíveis verbos de ligação, não é que são verbos de ligação. Só que na época da tia, cada vez que ela colocava esse cara na prova, era de ligação. Mas nem sempre eles são, galera. De uma coisa, olha aqui pra mim, estar, geralmente é o verbo de ligação, fala assim ou não? Sim. Tá, daí você, o que é verbo de ligação mesmo? O verbo que liga o que mesmo? O predicativo do sujeito ao sujeito. Ele fala assim, ó, Maria está bonita. Sujeito, Maria. Não, vou falar a palavra, você dá a função. Maria, sujeito, bonita. Predicativo do sujeito. Eu falo, Maria está. Está o quê? Bonita. Tá vendo que a pergunta recai no predicativo do sujeito, sim ou não? Sim. Então vai lá, ele é um verbo de ligação. Agora eu falo, Maria está em casa. Alguma coisa caiu aqui atrás, não sei o que. Ó, Maria, sujeito. Agora, posso falar que em casa é predicativo do sujeito? Por acaso agora a palavra casa se relaciona com o sujeito, dando ele qualidade, estado, mudança de estado, quantidade, qualquer coisa? Não. Então nunca que esse está vai ser de ligação. Porque o verbo de ligação é o quê? É o verbo que liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Se o termo em casa não é predicativo do sujeito, nunca que esse está vai ser de ligação. Depois a gente vai ver que ele é um verbo intransitivo, ou em casa é um adjunto adverbial. Não adianta eu pular as fases agora.
Só entenda que agora o em casa não é predicativo do sujeito e por isso o estar não é de ligação. Todos entenderam isso, sim ou não? Sim. Mais uma vez, a gente vê que as classificações são relativas. Beleza isso, galera? Mas não vamos simplesmente jogar fora a listinha da tia, né? Só que em vez de colocar verbos de ligação, eu gostaria que você colocasse aí no teu caderno assim, ó, possíveis verbos de ligação. Escreve aí, possíveis verbos de ligação. E eu vou digitar para vocês. Possíveis verbos de ligação. Então vamos lá. Ser, estar, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, põe aí, tornar-se, não é tornar, é tornar-se. Tornar-se. Olha aqui, ó. Olha aqui uma coisa só, antes de continuar. O aluno tornou-se ansioso. Use conceito, use conceito. Sujeito, vai. O aluno. Ansioso é o quê? Predicativo do sujeito. Eu falo, o aluno tornou-se. Esse verbo sozinho não é nada. Tornou-se o quê? Ansioso. Vocês concordam que esse verbo, ele precisa ali do predicativo para ser entendido, sim ou não? Sim. Então ele é verbo de ligação. Tornar-se, põe aí também, andar, virar, agora põe etc. Tá? Fala, amigão. Hã? Exatamente, o virar no sentido de tornar-se. O virar vai ser sempre de ligação? Não, se são possíveis verbos de ligação. Só se ele estiver ligando qualidade, estado, mudança de estado, mudança de estado, né? E se eu falo o aluno tornou-se ansioso, virou ansioso. Ele era ansioso, mas passou a ser, não é uma mudança de estado, assim ou não? Aí ele vai ser um verbo de ligação. Vamos fazer o seguinte, coloquem duas frases aí. Põe assim, ó. O vento virou a mesa. Ó, o nosso colega João, ele já foi assim, ô Berg, peraí, virar só no sentido de tornar-se, né? Porque no sentido de tornar-se que ele vai representar o que? Uma mudança de estado. Quer ver, ó? O vento virou a mesa e aqui, o vento virou uma tempestade. Daí mais uma vez eu bato naquela de que classificação verbal é algo relativo e não absoluto. Olha aí. Qual é a classificação do virou aqui em cima e do virou aqui embaixo? Como é que é? Peraí. Quando eu faço assim eu escuto melhor. Hã? Em cima é o quê? VTD. Embaixo é o quê? É isso? Então vamos lá, bem rapidinho aqui em cima. Sujeito, quem virou? O vento. Agora, ó, raciocínio rápido aqui comigo. Tudo que não é sujeito é o quê? Tá, predicado. Tem predicativo do sujeito vento? Será que a mesa é uma qualidade do vento, estado, mudança de estado, ele passou a ser uma mesa? Não. Não. Então, não tem predicativo do sujeito. E se o verbo de ligação é o cara que liga predicativo do sujeito ao sujeito, de ligação ele não vai ser nunca. Vocês concordam, sim ou não? Então vamos para a análise do verbo. O vento virou. Falta coisa para esse verbo. Virou o quê? A mesa. Pela pergunta do verbo, eu posso concluir que a mesa é objeto? Direto e o verbo é um VT. D. Certo? Agora aqui embaixo. Sujeito, quem virou? O vento. Tu, que não é sujeito é o quê? Não, tudo que não é sujeito é predicado.
predicado. Agora me diga uma coisa, ele já era uma tempestade? Não. Passou a ser uma tempestade? Sim. Não houve uma mudança de estado? Sim. Como se fosse, o vento tornou-se, está na tua lista, uma tempestade, sim ou não? Sim. Então aqui vamos lá, esse termo uma tempestade, veja que ele está, o que eu quero dizer quando eu falo assim, ele está fora do sujeito, indicando uma mudança de estado. Então ele é predicativo do sujeito. Agora, o vento virou, nesse contexto, o vento virou o quê? Uma tempestade. Concorda que a pergunta do verbo, bicho, recai justamente em cima do predicativo do sujeito? Vai lá, sim ou não? Sim. Então, nesse caso, ele é um verbo de? Ligação. Tá? Em regra, verbos que podem ser trocados por tornar-se, muitas vezes eles são verbos de ligação. Eles são verbos de ligação, tá? Então tá aí, galera. Quer ver o verbo andar? Olha o verbo andar. Eu não vou nem colocar aqui por enquanto. Eu não falei agora há pouco da listinha dos verbos, da listinha de exercícios de fixação que fiz pra vocês? Ali, galera, tudo isso aqui, ó, um atrás do outro, assim, ó, mostrando o mesmo verbo com diversas classificações, muito bacana. Pode saber que vai ser o antes e o depois do nosso curso. Essa lista. Por isso que eu não vou me preocupar em registrar tudo agora. Que eu quero, coloquei lá, joguei lá naquele material. Se eu falo assim, olha, Pedro anda ansioso. Eu posso interpretar isso de duas maneiras, não posso? Será que é uma frase ambígua? Quando eu falo Pedro anda ansioso, tá? Eu posso interpretar assim, Pedro anda ansioso. Nesse caso, anda no sentido de andar, caminhar, nesse caso eu vou lá, quem anda? Vocês têm que me responder, eu vou na carteira, eu vou na carteira. Vai lá, nesse sentido, Pedro anda ansioso. Nesse caso, quem anda? Anda. Esse verbo não precisa de nada. Não me diga que é de ligação, porque o de ligação precisa. Então, esse anda ele é um verbo intransitivo e o ansioso é o predicativo do sujeito. Claro, está fora do sujeito, se relaciona com ele, só que esse anda ele é intransitivo. Agora, o Pedro não anda nada. Pedro está sentadão lá, só que eu estou percebendo que ultimamente ele tá com uma ansiedade muito grande. E eu olho, você está vendo o Pedro sentado lá? Ele anda ansioso ultimamente. Eu estou falando de andar no sentido de caminhar, sim ou não? Não. Então agora é simplesmente para indicar um estado. Como que ele está ultimamente? Pedro anda como? De que jeito? Anda ansioso. Aqui sim ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Aqui sim ele vai ser no verbo de ligação. Vocês entenderam isso, galera? Sim ou não? Sim. Tá vendo? E toda essa jogada de verbo, se é de ligação, se não é, quando quer um, quando quer outro. Tudo isso a gente vai trabalhar nesse material de fixação. É um material muito bacana, muito enriquecedor, cheio de detalhes. Certo até aqui, pessoal? Sim. Beleza?